aí, peoples, aqui quem vos fala é Sir Charles. Está começando o Santa Zoeira, o podcast mais aromático dessa internet. Eu sou o Max. Isso aí. E hoje nós estamos aqui iniciando um projeto novo. Não sei se vocês estão vendo aqui a movimentação, mas estamos na Expo Católica 2025 em São Paulo, gravando uma série de programas que vocês vão começar a acompanhar agora no canal do Santa Zoeira, junto do nosso podcast rotineiro. Então vocês vão ter conteúdo em dobro. E o conteúdo de hoje é mais do que especial, porque nós vamos ver uma história que... Então nós vamos ver lados da história. Como ela aconteceu de um lado... E é impressionante como tocou a minha vida de outro. Nós vamos falar sobre a Milagros, a produtora dos incensos mais extraordinários do mundo. E para isso estamos aqui com o Martinho Rocha, que é o inventor, a mente pensante por trás de tudo. O CEO da Milagros. E assim, seja muito bem-vindo, Martinho. Alegria enorme estar com você aqui. E tenho certeza que vamos ter um bate-papo bem legal hoje. Nossa, alegria é minha, é um prazer imenso estar com vocês aqui, que são referência nesse mercado, né, nesse mundo. É o primeiro podcast que eu faço, então sério? Que legal. Um pouco apreensivo, né? Mas muito bom, eu agradeço demais a oportunidade de falar de incenso a qualquer momento. Coisa boa. Fica tranquilo, porque não é o nosso primeiro, pelo menos eu estou um pouco nervoso também. Por causa de todo o clima, né? Que nós estamos aqui bem na área de teste, pessoal. É o nosso primeiro podcast aqui no estúdio que nós montamos. Então tenham paciência conosco. E assim, Martinho, para agradecer a sua disponibilidade de vir conversar com a gente queria te ofertar um presentinho. Olha aí, nós estamos com o nosso kit aqui de presente para você. Nossa, que alegria! O que nós temos aí? Por favor. Nós temos aí a nossa caneca Santa Zoeira. Que o senhor agora é membro oficial aqui dos nossos participantes. Pode beber água, né? Pode beber uma água aqui em paz agora. Olha isso. Olha aí. Nossa! E já vem com o logo de vocês. Exato. Carona. Espetáculo. Eu vou aceitar uma água mesmo. Por favor. Tem um papelzinho aí. Aí, além disso, dentro aí do kitzinho tem um terço da Cordolário. A Cordolário é uma empresa que faz terços artesanais resistentes e lindos. E essa é uma dezeninha da Cordolário, na verdade é uma vinteninha, né, da Cordolário, que serve tanto para o senhor rezar e dá para colocar no retrovisor. E aí tem a logo do Santa Zoeira aí também na medalhinha. Que graça. Se o senhor lembrar da gente e rezar pela gente. Eu tenho, você sabe, desde pequeno eu ficava com um parafuso na mão, alguma coisa. E acho que vem daqui. Isso aqui não vai sair da minha mão, do meu bolso. Cara, que interessante, eu ficava com parafuso. Eu já imaginei além, a porquinha, ele contando as porquinhas. São Zé Marias que vai fazer isso, né? Ficava com as pedrinhas. E além da nossa desenhinha aí, dá para pôr no retrovisor do carro e tudo. Além disso, nós temos o nosso livro que nós estamos lançando pela nossa editora, Via Petrina, que é o meu livro, Catequese de Super-Heróis, que é um livro que são uma coletânea de ensaios, no qual eu pego os super-heróis do cinema, Superman, Batman, Homem-Aranha, e falo de como eles ensinam as virtudes cristãs. E aí eu discorro sobre as virtudes usando eles de exemplo. Então é um livro bem bacana para catequese, para instruir a juventude, para conhecer um pouco mais sobre super-herói, mas para quem gosta de filosofia. Então são ensaios filosóficos. Aí bem bacana, e vou te falar, e nesses dias de hoje que eles estão acabando com super-heróis, exatamente, né? Você dá essa visão aqui, fundamental. Parabéns pela iniciativa, isso aqui já vai para minha cabeceira. Olha aí, ó, que isso. Muito obrigado. E é isso, né? Milagres. Obrigado, eu que agradeço, gente. Não, a gente está felicíssimo com a presença do senhor e vamos falar da Milagros. Eu dizia aqui nos bastidores, quando eu com o senhor, porque eu fui coroinha por anos. E o nome Milagros é um nome que os coroinhas conhecem bem, né? Você pode servir água. Inclusive, por exemplo, locais que se usa muito incenso, como eu utilizava lá no Seminário Menor de Petrópolis, que a gente fazia exposição direto, então sempre usava incenso, havia uma regra. Tinha um incenso barato, sem marca, que era para usar no dia a dia. Domingo é dia do Senhor e a gente reserva o melhor para Deus. Era Milagros. Então era o incenso solene. Isso é um conforto para a alma. Né? Era o incenso solene, né? Então, conta um pouquinho, né? O que é a Milagros, quem é o senhor, o que é esse trabalho, de onde veio. Acho que seria interessante a gente começar com isso, assim, para o pessoal ficar contextualizado aí. Você tem tempo, né? Temos tempo. Porque, foi entrando na minha vida. Eu sou católico de nascença, batizado, crismado, fiquei na igreja até lá aos... Daqui de São Paulo mesmo?
Interior de São Paulo, Interior de São São Paulo. Boa Vista. Ah, legal. E daí saí, né? Abandonei ali, fui para comprar uma prancha de surf, fui para Bahia, passar um carnaval, e me afastei da igreja. Ah, a rebeldia juvenil. É, e aí, mas me formei em agronomia, comecei a trabalhar, fiquei um ano no Instituto Biológico aqui em São Paulo, vi que não era pesquisa e que não seria. Saí, fui fazer estágio numa produtora de comerciais para televisão. Fiquei 20 anos fazendo isso, Caramba. trabalhando com comerciais da TV, na época do cinema, ainda 35 mm. A gente rodava lá o filme, né? Uhum. Não é vídeo. E depois mandava revelar só no dia seguinte que a gente viu o resultado. Então era uma coisa muito estressante. Mas sabe que é engraçado? Não tem nada a ver com agronomia, velho. Nada a ver com agronomia e comigo também. Daí, aos 40 anos de idade, eu entrei, né, fui ver o que eu estava fazendo na minha vida. Era uma vida glamurosa, né? Esses comerciais de televisão, trabalhava com artistas, né? Muitas vezes, né? Uma coisa rápida. É o que eu gostava também da produção, né? Vamos fazer um filme que vai precisar ter um jipe cor-de-rosa, um elefante branco na praia e vai passar um barco de tal maneira. Então, e aí atrás produzia. E eu fui muito bom nisso, não é por nada não, mas aqui em São Paulo eu era freelancer, sempre fui, mas nunca fiquei uma semana sem trabalhar nesses 20 anos, porque era difícil, né? Era muita responsabilidade fazer um filme. Muito dinheiro envolvido, muita gente, dependia de tempo, né? Todo equipamento, na época era tudo de Kombi, né? Havia a perua Kombi que levava as coisas, tinha van, né? Caramba, então assim, tecnicamente o senhor tinha se encontrado naquilo, tava feliz com o que tava fazendo. Felicíssimo, Olha, porque era tudo muito rápido, né? Você produzia o filme, chegava no máximo um mês trabalhando no projeto, mas era normalmente uma semana, montava o cenário no estúdio ou ia para a locação, aprovava a locação, contratava alguém para produzir figurino, locação, e aí fazia, entregava, estava pronto. Você gostava de filme ou você entrou, tive essa oportunidade? Tive a oportunidade. E foi? Fui nessa, não é pelo filme. Na verdade, eu fui nessa produtora porque eles tinham um estúdio de música também, que fazia os jingles. E eu tocava violão, né? Tocava, não dá pra falar, porque a gente de vez em quando toca, mas... E eu tinha muita coisa com a música. Muitas habilidades aqui, é isso. Ué. Ele foi nos anos 10, quando tinha oportunidade ele foi. Não, e foi dom também, aprendi a tocar sozinho, inspirado ali, então não lia música, essas coisas, mas fazia lá o meu showzinho, sabe? Que legal. E então pela produtora, mas acabei me encantando com a produção, que era uma coisa enorme, glamurosa, como eu disse, né? E jovem ali. Então fiquei aí. Passou-se 20 anos, nesse meio tempo eu cheguei a parar um tempo, fui morar fora do Brasil para conhecer outros povos lá, fui para Londres, fiquei lá 2 anos, aprendi inglês lá, não falava inglês também. Foi na cara e na coragem. Sem falar, cara e coragem, naquela época não era tão, se foi em 89 que eu fui para Londres, eu achei que eu fosse ficar 6 meses, fiquei 2 anos. Caraca, meu Deus. A impressão que aprende, né? Foi mas então, fazia questão de não morar com brasileiros, que a gente dividia lá apartamento, é bem comum, né? Alugar um quarto, essas coisas, e para aprender mesmo, né? Senão, hoje eu conheci muito brasileiro ou português que morava lá, viviam em comunidade, e 10 anos lá não falava inglês. E meu objetivo era esse, né? Eu falei, eu quero poder me comunicar fácil no mundo. E, de fato, foi muito importante para o meu desenvolvimento pessoal, até morar numa outra cultura, né? A noção de cidadania, de tudo isso que a gente, né? Obrigações, né? Deveres, direitos também. A gente aprende muito aqui as obrigações, mas a gente não sabe os nossos direitos. Então, foi muito amadurecedor. Enfim, fui dando esse giro, mas aos 40 anos eu fui perceber que eu não estava construindo nada na minha vida, para mim nem para ninguém. Vivia dessa maneira glamurosa, né? Não estava guardando, ganhando dinheiro para guardar, vivia muito bem, graças a Deus, mas foi perdendo sentido. Você ficar angustiado, já virou todo, sabe? Cheguei a ter uma crise de choro no estúdio, uma vez, de madrugada, o pintor lá, o diretor vem visitar o cenário,
às 8 horas da noite na véspera da filmagem e troca ou uma parede ou troca a cor. E a gente fica lá, uma equipe virando à noite, para quando chegar todo mundo lá às 6, 7 da manhã, sempre começa muito cedo essas coisas. E eu fui percebendo, aí falei, não dá mais, perde sentido. Eu falei, eu não estou fazendo nada, não tenho legado nenhum para minha vida. Até de relacionamento, então, atrapalhava muito, porque fim de semana, feriado, tinha uma filmagem. Às vezes não tinha filmagem, entrava um filme na quinta-feira para filmar sábado, domingo, e eu não ia fazer a viagem. Então, os relacionamentos também, né, a namorada, por exemplo, não Foi durava. desgastando. Foi tudo desgastante. E graças a Deus eu fui atento a isso, né? Então, foi isso. Engraçado é o seguinte: na época eu tinha uns amigos que velejam, e eu fazia parte do barco deles. Eu não tenho barco, não sou velejador, mas a minha função era veleiro, né? Era fazer contrapeso. Eu era mais magro, eu era magrinho. E Nossa, ele tem um espírito muito aventureiro, né? não, eu ia buscar um veleiro na França, fazer parte de uma equipe para trazer para um brasileiro que comprou. Era o sabático que eu Peraí, iria o senhor fazer. saía de barco aqui no Brasil para buscar um barco na França? Não, eu iria de avião, E voltar. pegar a embarcação lá e trazer, porque o brasileiro comprou o barco. E aí no Brasil. voltaria de barco, da França para o Brasil. Um veleiro. Aventureira mesmo. Realmente é uma coisa. É marca vela, né? Precisa do não vento. tem vento, o negócio para, né? Meu Deus. Nossa, é muito aventureiro, gente. Mas acho eu que não tinha grandes riscos, o barco muito bom, era grande, etc. Mas eu falei, vou fazer um sabático dessa maneira, né? Mas eu não estava muito confortável também, porque eu vou ficar lá no espaço de 10 metros quadrados, com mais 4 pessoas que eu não conheço, tomando banho de água salgada, dormindo 2, 3 horas por noite para revezar, para continuar, o barco não para, né? Falei, bom, mas estava alguma coisa. E eu tinha um livro que eu havia comprado, já fazia um tempo, do Caminho de Santiago. E aí estava na minha cabeceira e eu li as 15 primeiras páginas, fechei o livro, tive uma epifania ali, eu falei assim, é isso. O senhor lembra? É isso que eu preciso fazer. O livro? No Caminho das Estrelas, de um fotógrafo publicitário brasileiro que escreveu esse livro, a experiência dele. Fazendo a Ele teve lá peregrinação. um montão de problema. Nessas 15 primeiras páginas que ele contou lá, que é subir os Pirineus, né, saindo ali da França, e ele se perdeu, ficou lá, passou a noite na relva, lá na temperatura de -5, Nossa. aquela fog, aquela neblina. Mas eu falei, eu não vou viver a experiência dele, eu vou fazer a minha. Eu não vou ler o livro dele, eu vou ler depois. E eu li depois. Mas foi engraçado, foi um chamado. Eu já senti, sabe? Eu estava questionando a minha religiosidade, eu tinha flertado com o budismo, com o hinduísmo, sabe? Eu tinha Aventureiro. falei, queria conhecer um pouco. Eu tenho um pouco dessa necessidade espiritual, sempre tive, né? De entender, de... Isso aí vem do humano já, né? Então. Aí o senhor fechou o livro e falou, quer saber, eu mesmo vou caminhar. E 10 dias depois eu estava no avião. E aí tem que preparar, tem que caminhar bastante, tem que comprar a bota que não vai fazer. Eu dormi com a bota lá, mas 10 dias depois eu estava no avião, fui para lá, fiz o caminho de 826 km,3. Nossa, Quando você faz a pé, você sabe todo o passo que deu. Né? E lá foi a transformação. Também não tive uma epifania, nada lá como... Não foi místico, mas foi uma experiência pessoal. Foi uma experiência pessoal. Eu até várias vezes falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu estava fazendo alguma coisa, sabe? O dia inteiro. Teve um dia que eu falei, vou fazer um voto de silêncio, porque eu percebo que a gente fala, da maioria das coisas que a gente fala, 95% é dispensável, né? E eu fiz um voto de silêncio apavorado. Eu falei, e se eu não aguentar? Porque tudo no caminho, né? São 800 quilômetros, e se eu não aguentar? Porque eu não estou competindo com você ou com você, é com você mesmo. Você está competindo com... E aí fala assim, olha, vai encarar, se perder é para você. Então, é uma decisão nesse aspecto, mas eu gosto disso também, né? E, enfim, fiz o voto de silêncio,
24 horas. Todo mundo, eu já era amigo de um monte de gente no caminho, eles passavam, começavam a conversar comigo, eu dava sinal, aí eles faziam assim, o Martinho ficou louco, né? E tudo, você não sabe, Fio sem falar pra você não sabe ninguém. quem é, fio sem falar para ninguém. Eu falei, fiz as 24 horas, falei, nossa, que delícia! Quem tiver oportunidade, faça isso, não precisa em casa, em qualquer lugar. Por quê? É, é uma delícia, te daí a voz, você ouve mais sua voz, né? Eu falei, Você fica sozinho com você mesmo, né? eu vou prolongar por mais 24 horas. Aí eu falei, não, aí é demais, aí o pessoal vai, você tem aquela coisa social, mas de qualquer maneira, o que eu pensei, o caminho, você faz um monte de amizade, mas você tem que ter esse cuidado. As pessoas que estão lá também estão fazendo os seus próprios caminhos, você tem que respeitar e não se obrigar socialmente, sabe? Tanto é que depois chegou uma... A sua mortificação não precisa mortificar o outro. Exatamente. Aí chegou uma etapa, teve uma das... Não tem tempo, né? Porque teve um dos dias, você acaba ficando amigo de todo mundo, vamos jantar todo mundo junto, aquela mesa tem 11 pessoas, cada um de uma nacionalidade, contando uma história. Que legal. E brincando e cantando, uma delícia. Você fala, pronto, estou amparado, achei uma família, né, nesse aspecto, dá um conforto, mas chegou uma hora que a gente estava assim, era 6 da tarde, tinha chegado lá na hospedaria, a pessoa, vamos jantar, vamos. Aí juntou todo mundo, não, vamos esperar fulano que foi comprar não sei o que, não sei aonde. Aí fulano voltava, ciclano, eu esqueci não sei o que no quarto. E eu me peguei irritado. Falei assim, nossa, gente, eu quero ir jantar, eu não dormi. Eu falei, opa, aí foi a sinalização, né? Falei assim, eu não estou aqui para isso, para jantar com as pessoas. É uma viagem pessoal, individual, não, né? Por mais que não é que eu não goste das pessoas, nada disso. Eu preciso, porque eu não vou ter uma outra oportunidade. É poucas vezes, né, que a gente tem uma chance dessa, 30 dias, já está lá. Tive a sorte de não ter celular na época, era difícil, então não tinha que ficar fazendo selfie, Não foto. estava preocupado em fazer Leva foto. uma câmera, não sei se você lembra uma câmera que tinha um negativo comprido, assim. Lembro. Eu nem me lembro o nome do negativo, ela durou um tempo, eu tinha essa camereta lá. Tinha um número de poses, eram só 24 poses que dava pra fazer. Fiz um álbum lindo, maravilhoso. Ah, que bacana. E você tinha que ter cuidado, né? Porque Não é qualquer não foto. podia errar, não podia estar errada a luz, você não vai voltar. Era uma outra coisa mais poética, né? Aí que a gente vai vendo que vai ficando velho, né? Paciência digital não tá com nada. Não, mas eu concordo, eu acho que as fotos da forma antiga são melhores. Era Não, mais cuidadosa. Contar quantas fotos você podia, vai fazer você valorizar as fotos. Exatamente, era uma coisa de noite. Mas enfim, e quando eu me vi assim, eu falei, eu preciso dar um distanciamento, alguma coisa, sair, quero ficar sozinho. E eu queria caminhar à noite, então teve um dia que eu saí caminhando à noite. A próxima hospedaria para dormir estava a 4, 5 horas de distância. Eu falei, eu vou, chego lá meia-noite, tá bom, né? Mas foi, bom, enfim, foi esse caminho. Mas isso aí foi um erro também, viu? Já que eu contei, é estranho, é esquisito. Eu fui caminhar no caminho das estrelas, que é a do livro. Aham. Falei, vamos ver a Via Láctea, você está no sentido da Via Láctea. Entendi. Mas é uma sensação, sabe, que ali você está sozinho, desamparado, não é confortável à noite lá no meio do nada, na Espanha, aqueles campos Um de lugar que a gente trigo, não conhece, né? num lugar, sabe, muito estranho. Eu falei, e aí chega lá, as pessoas estão dormindo. Aí tive que bater na porta, acordei alguém. Falei, opa, desrespeitei o código do caminho, que tem o códex do caminho. Eles não falam que não pode isso, mas como deve ser feito o caminho. Enfim, ó, vai. Nossa, ficou uma... E daí o caminho, voltei de lá achando que eu era a mesma pessoa. Falei, legal, pô, que legal, pronto, acabou. Mas não foi, né? Daí as fichas vão caindo, né? Então fica 2, 3 anos, alguma coisa do caminho veio e a transformação foi quando eu cheguei aqui. Então, a semente foi plantada lá, mas foi germinando. Nada, não percebi na hora. E tem uma coisa do caminho, do Paulo Coelho, ele escreveu um Diário de um Mago. Diário de um Mago, né? E nesse livro eu não li, eu li O Alquimista só dele. E nesse livro ele fala, né, que ele sentou numa pedra, teve uma epifania.
muita gente dos meus amigos ou pessoas que eu falo que fez o caminho, todo mundo fica esperando. E você teve lá uma epifania? É porque Alguma ele coisa? coloca, como ele paga de bruxo, ele coloca como se fosse uma coisa muito sobrenatural. Pois é. E aí o pessoal acha que quem faz a visita tem uma experiência sobrenatural. E não é, é aquilo que a gente dizia antes, é uma experiência pessoal. É. Não, e talvez tenham pessoas, talvez ele tenha de fato tido. Tem gente que diz que nem o caminho É, ele no caso do fez, Paulo né? Coelho eu duvido muito. Tem gente que diz nem o caminho ele fez. Mas quando eu cheguei nos primeiros dias, você fica em hospedaria, muitas vezes é um colégio que está de férias, Uhum. então eles arranjam um colchonete, põe no chão. Outras vezes é nos monastérios. Eles têm muito essa coisa de acolher o peregrino, Sempre a né? coisa da acolhida, você contribui se quiser, com pouca dinheiro, na época era 5 euros, não era obrigado, não havia tarifa, mas 2 hospedeiros voluntários, senhores espanhóis, do Brasil, não sei o quê, você leu o Paulo Coelho? Eu falei assim, não li ainda, mas eu estava assim, né, animado. Ele disse, não leia. Ele Tuxê. estragou o caminho. Ele estragou o Porque caminho. muita gente vai fazer o caminho querendo voltar, né? Ter uma epifania, ter uma porque iluminação. é aquilo, sentar na pedra, ele tira o sentido cristão todinho do caminho e transforma numa experiência de bruxaria, de bruxaria. né? E é engraçado porque o Paulo Coelho ele é mais famoso fora do Brasil do que no Brasil. Ele é mais lido quando é traduzido do que na escrita dele. É até engraçado isso. Né? Mas que bom então que teve essa recomendação para não ler, porque Para não ler, eu não li. Eu já tinha lido, quando eu morava em Londres, me mandaram, porque foi quando ele estourou, fez aquele sucesso. Aham. Nossa, o Alquimista, eu quero ler. Eu li, eu pessoalmente, não que eu não sou gênio, não sou filósofo, não estudei nada disso, mas eu achei tão primário, sabe, tão infantil as colocações dele lá, que eu tinha lido o Hermann Hesse, aham, esse aí, o que mudou minha vida, meu Deus do céu, esse livro que ele fala do Buda ali, me fugiu o nome agora. do Hermann Hesse é Siddhartha. Siddhartha. E eu amo esse livro. É, né? Olha Esse aí. livro é muito bem E escrito. esse me tocou a alma de uma maneira que foi aí que eu vi. E eu acho que, bom, mas quem sou eu para dar opinião, né? Afinal de contas, respeitar, né? Mas enfim, foi essa parte do que aconteceu ali para eu mudar o caminho da vida, né? Aí você fez, Aí pensou, voltei teve para sua o experiência. Brasil, a única certeza que eu tinha é que eu não ficaria mais em São Paulo, não faria mais publicidade. Eu queria ir para o interior e daí lá então voltei a frequentar missas, né? Falei, não, eu sou católico, sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, resgatei minha religiosidade. Então, Isso é interessante porque o pessoal, a maioria das pessoas, às vezes, para definir a vocação, tem muita crise de vocação, acha que tem que descer anjos do céu e falar, você será. Eu preciso dono da discernir minha Milagres, vocação você e tudo. Não, você fez uma viagem que não teve a tal da epifania do bruxo, foi um pessoal, voltou, não, vou voltar para minha casa, falei, voltou para vou ver o que eu casa. vou fazer da vida, né? Que isso É uma coisa normal, simples, né? Exato, isso é de fato voltar para casa, porque apesar de estar em São Paulo 20 anos, tenho grandes amigos lá, né? Sou padrinho de casamento, sou padrinho de crianças desses amigos que eu cultivei em São Paulo, mas eu não estava em casa, né? E aí voltei perto da minha mãe, da família. Meu pai já tinha falecido alguns anos antes. Eu falei, a vida está passando, eu estou aqui fazendo tudo e não fazendo nada, né? Mas você vê como as coisas são, né? Essa experiência com a publicidade e essa volatilidade do que vai ser uma filmagem de um dia para o outro, o que você tem que investigar, você tem que conhecer de vários assuntos, você tem que conhecer vários lugares e pessoas. Me deu um traquejo de empreendedorismo, né? Eu não tenho empreendedorismo na família. Meu pai era funcionário do Banespa, minha mãe de casa, eu, né, não tinha naquela coisa de empresários ou nada disso. Mas essa vontade, eu falei assim, não, eu consigo fazer, eu vou fazer, né? E a Milagros veio devagar também, porque eu voltei para São João e eu estava fazendo oratórios de uma linguagem diferente. Começou com oratório. Os oratórios têm essa coisa barroca, mineira, madeira, né? Eu falei assim, não, vou fazer umas caixas de MDF, pintura automotiva, como é que se diz? Essa laqueada, né? Bem brilhante. Vou fazer isso, colocar uns adereços. E eu comecei fazendo isso.
e falei, vou vender nos pontos que eu conheço em São Paulo. Como eu era produtor, eu conhecia, a gente alugava muitos móveis em lojas chique, muito. Então, tinham as lojas de São Paulo as mais interessantes, as mais bacanas, né, que a gente dizia. Eu conhecia, eu falei, vou voltar, vou lá, eu ofereço, vou trabalhar sozinho. Chega daquela coisa de 50 pessoas gritando no meu ouvido, assim, produção, cadê não sei o quê? Produção, cadê? Eu falei, estou estressado, eu vou trabalhar sozinho. Mas eu fui procurar o incenso para o uso pessoal. Também não tinha nem pensado em fazer nada disso. E voltei então para São João, comecei a fazer. E aí, quando ia a São Paulo, fui nas lojas católicas ali da Praça da Sé e achei, mas era uma caixa grande, 500 gramas. Isso para você queimar em casa é muita coisa, né? Que você põe algumas pedrinhas. Ia gastar um dinheirão. Isso é caro o incenso, né? E esse ali, a matéria-prima toda importada, mesmo para mim aqui. E aí comecei a época da internet de escada também, né? Comecei a pesquisar. Acho que a maioria dos jovens não conhece isso. A gente ainda chegou a pegar. No modem levava uns 3 minutos fazendo aquele barulho, né? Conectava, você esperava mais uns 3 minutos para entrar na página, e aí você via, começava a ler, caía. O segredo é depois da meia-noite. Então, depois da meia-noite pagava um pulso só, né? E aí eu pesquisando encontrei os incensos feitos pelos beneditinos da abadia de Prinknash, no Reino Unido, a mistura mais antiga comercial. E na época eu mandei um e-mail para eles e recebi uma carta deles, agradecendo o meu interesse em trabalhar com o produto deles. E eu já estava começando a fazer isso. Então, no Brasil, eu peguei, fiz um kit pequeno para que as pessoas pudessem conhecer e saber. Então, fiz uma pesquisa. Essa história do incenso, até hoje, ela é meio misteriosa, né? Ninguém sabe o que é direito. Mirra, incenso e ouro. Incenso, o pessoal pensa que é a vareta. Não, se pensa muito no incenso de vareta. Porque a goma incenso que tem esse perfume, ou o Líbano, que cresce nessa região da África ou do Oriente Médio, ali, Somália, Etiópia, Eritreia, norte da África e sul da Arábia, chama goma incenso. E a vareta... Pois é, a goma incenso, ela é uma planta, então? Não, a goma é uma planta, é um arbusto grande, de 3 metros até. Aí é da seiva dele que se faz a faz goma uma raspagem no caule, sai a seiva ali, ela cristaliza em 15 dias, eles vêm, raspam, e pega isso e já sai perfumado. Então, a mirra é a mesma coisa, é uma outra árvore. Mirra também é uma árvore. Mirra também é uma árvore. Aí, e foi coroinha dos bons, né? Não, Pegava um produto pronto. Que era... Nossa, eu tô tipo americano descobrindo que o achocolatado não vem da vaca preta. Eu tô em choque aqui. Meu Deus, então... Não, porque eu sei que a mirra, ela era usada para embalsamar os mortos. Isso. Então eu sei o significado espiritual dos reis magos e tudo, mas eu não sabia que para fazer vinha de uma árvore. É a resina. Fascinante. Também. Ela já é mais amarga, né? Ela pega na garganta aqui, mas ninguém sabe. Teve um padre, uma vez na missa lá em São João, muitos anos atrás, ele falou assim, tem coisa que a gente não sabe o que é, eu mesmo não sei. O que é mirra? Ninguém sabe, eu mesmo não sei. Eu na missa ali, eu quase que levantei no meio da missa. Dá licença, posso explicar? Padre. Uma exposição aqui de 15 minutos que eu tinha um minuto. Mas, enfim, é comum. E até hoje é misteriosa essa história, como vem, como se faz essas misturas, né? Pois é, aí como é que é? Você chegou a viajar para o Oriente para fazer isso? Não, depois, isso aí foi bem depois. Daí mas eu comprei o que tinha no Brasil, fiz um kit todo bonito, uns frasquinhos de vidro silcado a ouro, daquele que você passa a unha e não sai. Tinha 4 tipos de incenso no Brasil. Eu queria colocar a goma líbano, o incenso, a mirra, o incenso grego e o incenso inglês, né, do Reino Unido, da abadia de Da abadia, que esse grego tem os incensos ortodoxos. Esse é uma outra maneira de fazer, um outro tipo de incenso, mais perfumado, mais floral, né? Eu falei, assim eu faço esse kit, conto a história, como é que é, e as pessoas de bom gosto, ou que querem... Acaba catequizando, além de fazer o produto.
Isso era 2002, a Milagros nasceu dessa maneira. Eu fiz o caminho em 2000, fiquei fazendo uma pesquisa de quase 2 anos, montei a empresa Aham. e acreditando nisso, né. Mas quando eu fui comprar o incenso de rosas grego aqui no Brasil, eh, cheguei lá, era setembro, eu falei: "Isso eu vou lançar no Natal". Ele falou assim: "Não", fui na empresa aqui que é a Loyola, posso falar nome, né? Pode? Parceiraços, ajudaram muito nessa época. Eu cheguei lá e falei assim: "Olha, eu tô precisando, eu queria comprar aí 10 quilos, porque cada frasquinho é 20 gramas, é muito incenso, né". Ele falou assim: "Não, esse incenso nós não temos agora, só em abril do ano que vem". Eu falei assim: "Não, espera aí, o senhor não está entendendo. Eu tenho que ter ele, porque tem um frasco que está escrito o nome dele, não tem outro produto E para eu preciso poder, vender no Natal. está engessado e todo o meu capital está ali, né, porque mandar fazer esse frasco, eu tive que mandar fazer numa vidraria, tem que mandar fazer uma fornada, era no mínimo 4.350 unidades, sabe, uma coisa assim. Isso aí eu falei, para vender no kitzinho, quando que eu vou vender 1000 kits, né, porque 4 frascos em cada. Ia demorar um pouquinho. Ia demorar e eu não tinha dinheiro, eu já estava ficando, né, as economias indo embora ali. E ele falou assim: "Olha", eu falei: "Cara, onde você compra isso?" Ele falou: "Ah, na Itália, em tal empresa. Você pode tentar". Ah, eles ensinaram o caminho das pedras. Então, viu isso que eu falo, foram muito parceiro, que eles viram o desespero. Eu não sei como é que era a minha cara ali na frente dele, mas Mas sabe, eles a perceberam. empresa natimorta nasceu e morreu antes de. Entendi. Antes de respirar. Aí eu peguei, entrei em contato, comprei 30 quilos aéreo, falei: "Ah, chega aqui, que nem a gente compra hoje na Shopee, eu pago o imposto de não sei quantos, 60%, mas não sei o quê, e faço o meu produto". Só que não é assim, né, você pode comprar na Shopee essas coisas para uso próprio, para revender o uso comercial, ainda mais uma resina que precisa licença, né, da Anvisa, não sei quem. Aí deu canal vermelho do aeroporto. Eu fui lá, falei: "Beleza, vou falar que eu vou pagar o imposto", aí a fiscal, aí que eu fui entender a dimensão, entende? Então, as coisas daí que eu começo a achar que não foi eu Foi que dando escolhi, certo, né? Foi Deus. eu fui escolhido, não sei porquê, não acho que eu sou digno, Mas eu acho mas eu eu acho que porque sinto uma todas as unção. coisas que o senhor achou que não estavam dando certo, É, então fez a faculdade e acabou não empregando. é, Mas depois trabalhou com a questão das ervas, das plantas, das gomas. Foi adquirindo expertise. Foi fazendo as produções e aí falou: "Não, não dou conta disso aqui", mas estava se preparando para empreender. Foi para a Inglaterra, ficou lá 2 anos, mas na verdade estava tendo contato para conversar com os monges ingleses depois. Então assim, é uma. Deus estava com a mão o tempo inteiro na vida Ele do senhor, estava é me preparando, fascinante. isso que eu digo, eu falo: "Meu Deus do céu, quanta bênção, né, quanta gratidão". Isso eu todo dia de manhã, eu levanto, as dificuldades que todo mundo tem, eu tenho, né, claro, Só mas, antes de lamentar, eu dou graças a Deus, daí depois eu lamento: "Oh, meu Deus do céu". Mas a percepção foi nessa época, ela falou assim, ela falou: "Não posso liberar você". Eu falei: "Pelo amor de Deus", aí tinha mais muitas coisas fortes que aconteceram, mas, nessa linha, sabe. Eu tinha uma carteirinha de artesão da Sotac, foi isso que me salvou, não foi diploma de agronomia. Para eu fazer meus relicários, eu tirei uma carteirinha de artesão para não ter que emitir nota e montar empresa e não tinha dinheiro para, mal estava conseguindo sobreviver, imagina montar, ó, pagar impostos, né. Aham. Então vim em São Paulo trazer um amigo que é Aurives, ele não tinha como vir, eu precisava vir, eu falei: "Entra, Celso, eu vou te levar lá". Levei, falei: "Vou aproveitar e fazer a minha". Fiz de bobeira, assim, não precisava tanto, era o amigo que precisava. Para ele era uma questão de trabalho mesmo, poder alugar, eh, lugar em feiras, sabe. mas depois para o artesanato do incenso se tornou essencial ter a carteirinha. Não, não, porque daí não, o incenso não pode ser artesanato, né. Ah, não é Depois, confiável. porque daí já é um produto já mais controlado, né, você vai, enfim, formulação. Mas estava lá com a carteirinha, eu tirei a carteirinha, mostrei para fiscal, ele falou assim: "Nossa, olha, é o seguinte, eu vou te liberar, não posso,
Então você vem aqui, eu vou te emitir a guia, você vem aqui amanhã pagar. Eu falei, não, não posso vir amanhã. Era 5 horas da tarde. Não, mas você tem que ir no banco. Eu falei, deixa que eu me viro. Meu pai tinha trabalhado no Banespa. Liguei lá no Banespa, falei que era filho de funcionário, precisava entrar lá, pagar. Era Telex na época, não tinha Pix, não tinha Bankline, nada. Fui lá no banco, paguei a guia. Falei, ó, eu não só vou pagar hoje, como eu vou retirar hoje e vou levar. Eu sou motorista também. E essa gasolina para vir até Campinas e voltar é muito caro para mim, eu não posso voltar amanhã. Ela dava risada, falava assim, chamava o colega fiscal dela, fulano, ele tá achando que vai sair disso aqui hoje. Eu sei que era 8h15 da noite, eu estava carregando o carro e saindo com meus 30 quilos de licença na época. Então, aí você começa a perceber, fala assim, tá, mas não é possível. Tem alguma coisa aqui, né? Vamos seguir em frente. Né? Tem alguma coisa aqui, e daí isso aí vai se transformando uma missão na vida, né? E a Milagros, apesar de, que legal, não sei o que tem, mas eu fiquei 6 anos no Vermelho. Eu fundei ela em 2002, 6 anos ali, sem tirar um centavo dela, não conseguia tirar, vivendo da providência. Você fala, Martinho, foi difícil? Eu não lembro das dificuldades, sabe? Mas por várias vezes eu falei, eu preciso mudar de profissão, preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro. Minha mãe perguntava também, minha mãe foi uma incentivadora, muito, mas ela falou assim, meu filho, e aí, né? E, por exemplo, minha esposa Renata, olha como são as coisas, eu conheci ela no Caminho da Fé, que foi inaugurado em 2003. Eu fiz o Caminho de Santiago em 2000, Foi fazer o caminho da fé. montei a empresa em 2002, fui fazer o Caminho da Fé em 2003, até porque eu falei assim, eu não posso não ir. Vai para Aparecida, Caminho da Fé, eu tenho que ir. Eu estava montando, assim, terminando de montar a empresa, precisava ficar lá para tomar decisões, eu falei, não, vou fazer. Tinha caído de moto, joelho ralado, mancando, mas eu fiz conhecer a Renata. Então o Caminho da Fé me deu a família. O Caminho de Santiago me deu o pão, que é Milagros, e o Caminho da Fé me deu a família. Ah, que benção, Artiel. Seguindo isso aí. Ó, fascinante a história do senhor. É impressionante ver como Deus teve com a mão ali, mesmo nas dificuldades, talvez quando o senhor achava que ele não estava, Exato. ele estava com a mão preparando essa oferenda para ser colocada no altar, que é a Milagros. Né? Então, assim, é muito gratificante ouvir a história do senhor. Quero agradecer mais uma vez o senhor estar aqui. A nossa hora já vai adiantada. Poxa, passou voando, né? Passou voando. Tá vendo? Eu falo de... Não, mas a história do senhor é impressionante. A ideia era essa, pegar a história do senhor, né? Poxa, Outras histórias. A gente se encontra de novo, com certeza. O papo foi muito bem. E hoje, né, tá aí a Milagros com tanto trabalho, trabalha com o Vaticano, é um incenso que fez o Papa Bento XVI ficar comovido. Então é uma alegria enorme estar aqui com o senhor hoje. E aí, além de agradecer, dizer assim, tem alguma coisa que o senhor quer divulgar, as redes sociais, o trabalho do senhor, alguma coisa? Só um recado final aí. Uma coisa que eu gostaria, você tem uma audiência muito jovem, né? E esses jovens estão aí, que acreditem, cara. Acreditem no que eles querem, no sonho deles. Que eu, por experiência própria, você vê, minha vida foi virando. Hoje, graças a Deus, a Milagros consolidou, né? Você já não depende mais de cada passo, de cada ação minha. Eu tenho uma equipe maravilhosa lá trabalhando. Então, criei um legado, né? Tanto pessoalmente, alguma coisa para... Eu, por exemplo, agora não vou direto para o inferno. Pelo menos eu vou no purgatório e conto essa história lá de novo. E vou ter uma chance na vida, entendeu? Porque... não, é muito gratificante você fazer uma coisa, né? O resultado, evidentemente, financeiro importa muito, porque senão não vive, né? Uma empresa precisa disso, mas essa coisa de acreditar e de seguir em frente, confiar em Deus, nos projetos dele, são maiores do que os nossos sonhos, né? E a Milagros está aí no Instagram, acho que é Milagros Incensos, eu também não conheço muito bem, mas Milagros Incensos, www.milagros.com.br. Nós vamos colocar o link do Instagram da Milagros aqui, vai na primeira publicação deles, dá aquele joinha e coloca nos comentários, estou aqui pelo Santa Zoeira. Eu sei que vocês sabem fazer isso porque vocês são
incríveis. E lembrem-se, o recado, né? Que acreditem. Nas idas e vindas da vida de vocês, vocês acham que Deus não está trabalhando e um milagre está acontecendo. Um milagre está Milagre, acontecendo. super. Então é isso, Mati, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. mesmo. Eu ainda Nossa, uma alegria. Eu passei ontem de repente, mas ainda vou lá agora com calma lá, viu? Com a feira aberta, o stand da Milagros, que tá lindo. E muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu que agradeço. E que mais a continue levando ao Senhor o bom odor que agrada o Senhor dos Amém. incensos. oportunidade. Amém. E é isso. Beleza também está no cheiro, né? Não só no visual. Exato, a Isso- todos os sentidos, né? Isso ainda a internet não passa, mas vale a pena conhecer. Nós estamos aqui na Expo Católica. Esses dias, quem estiver próximo de São Paulo, vem aqui. Estamos lá demonstrando que é um turíbulo gigante. Estamos queimando incenso. É verdade. E tem uma loja em Aparecida também, Sim. né? Perto ali na cidade do Romero. Então, é uma oportunidade também de conhecer. Então, quem estiver assistindo aí e tiver oportunidade, vem para cá na Expo Católica. Vai ser uma alegria Fantástico, receber. fantástico. Então é isso, gente. O Santa Zoré vai ficando por aqui. Não se esquece, você que chegou aí de agora, do supetão, o que está acontecendo, se inscreve no nosso canal. Nós temos podcast ao vivo toda quinta-feira, 8 horas. Tem 8 horas da noite. Temos muita informação aí, muita coisa bacana, muito papo descontraído com a galera pra lá de maluca, que somos nós. E é isso. Se você curtiu, dá o joinha, manda pro amigo, manda pro seu grupo de coroinhas. E não se esquece que estamos sempre aqui. O Santa Zero vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e tchau!